A primeira coisa que Caleb Thorne viu sob aquele cobertor branco foi um pulso nu, marcado e em carne viva pela corda, e uma pulsação que continuava lutando mesmo quando o resto dela parecia já ter desistido. O calor do verão pesava do lado de fora de Tombstone, Arizona, daquele tipo que faz a manhã parecer cansada antes mesmo de começar. Caleb tinha 48 anos, era um fazendeiro que mantinha seu mundo pequeno de propósito. Morava longe o bastante da cidade para que os problemas geralmente se cansassem antes de chegar à sua cerca. Naquela manhã, o problema não chegou montado num homem. Chegou numa carroça. A carroça estava torta perto do limite norte, uma roda meio afundada na poeira. Nenhum condutor, nenhuma pegada recente de bota, apenas uma mula amarrada ao poste, mastigando devagar, como se estivesse esperando ali a noite toda. A lona havia desaparecido, substituída por um cobertor branco puxado com força. Do tipo que se usa para cobrir algo que você não quer que o sol veja. Caleb ficou ali parado, com o café esfriando na mão, encarando aquele cobertor, ouvindo em busca de um som honesto. Nenhum pássaro, nenhum vento, nenhum barulho da cidade, apenas o leve ranger do couro na mula e um som sob o cobertor que mal podia ser chamado de respiração. Havia um bilhete enfiado no nó da corda na traseira da carroça. O papel era barato. A tinta, carregada. 2 palavras se destacavam como se alguém quisesse que queimassem nos olhos dele. Pago. Entregue. Sem nome, sem destino, sem assinatura que importasse. Apenas um selo borrado de um funcionário de transporte e uma mancha na borda que parecia suor. Ou pior. O maxilar de Caleb se contraiu. Ele não havia encomendado nada. Não tinha pedido ajuda. Não tinha pago ninguém na cidade por favor algum. Não desde o dia em que enterrou a esposa e decidiu que o mundo podia manter as mãos longe da vida dele. Ele puxou o cobertor. Uma jovem estava deitada no fundo da carroça, encolhida como se tivesse tentado se dobrar até desaparecer. O cabelo estava grudado de sujeira. Os lábios, rachados. As bochechas, machucadas nos pontos macios onde uma mão se encaixa. Os pulsos estavam amarrados, não com cuidado, mas com o tipo de nó que diz: você não é uma pessoa. Você é carga. Os olhos dela se abriram trêmulos. Ela encarou Caleb como quem já tinha encontrado a morte e decidido que ele era apenas mais uma forma dela. Você pagou por mim. Agora faça, disse ela. Caleb não piscou. Não recuou. Não perguntou o que ela queria dizer, porque entendia o suficiente. Na mente dela, ele era o comprador, a última parada, o homem que possuía o que restava dela. Ele se inclinou um pouco mais perto, e sua voz saiu baixa, controlada, quase suave demais para ser notada. Eu não comprei você. E não tomo o que não é dado de livre vontade. Os olhos dela não suavizaram. Endureceram. Isso era pior. Significava que não havia plano, nem regras, nem acordo a seguir. Apenas o vazio onde a misericórdia deveria estar. Então não me mande de volta, ela sussurrou, e o queixo tremeu uma única vez antes de ela forçá-lo a ficar firme. Faça alguma coisa. Caleb cortou a corda com uma lâmina pequena, tomando cuidado para não ferir a pele dela. Quando os nós cederam, as mãos dela não se estenderam em direção a ele. Permaneceram próximas ao peito, protegendo o pouco que ainda confiava. Mesmo assim, ele a levantou e a carregou para dentro como se ela fosse a única coisa que importava. Dentro da cabana, colocou-a no quarto dos fundos e deixou água ao alcance. Depois recuou e deu a ela espaço para respirar. A garota o observava com olhos que mediam distância como se fosse uma arma. Caleb voltou para fora, até a carroça. Estudou-a do mesmo jeito que estudava nuvens de tempestade. Agachou-se junto às rodas, e o estômago se apertou outra vez. As marcas estavam erradas, limpas demais, rasas demais, como se a carroça tivesse sido empurrada até ali. Não trazida rapidamente, mas posicionada. Como se alguém quisesse que fosse encontrada, mas não quisesse deixar o próprio rastro. Na traseira, sob o cobertor, havia mais alguma coisa. Uma marca fraca na madeira, pressionada com força suficiente para deixar impressão. Não era um ferro de marcação, nem um nome, era um símbolo. Simples. Deliberado. Do tipo que um homem usa quando acredita que ninguém vai questioná-lo. A mão de Caleb pairou sobre a marca. Seus dedos tremeram uma vez, apenas uma, como não tremiam havia anos, porque ele já tinha visto aquele símbolo antes.
E a última vez que o viu, estava ao lado de uma cova recém-aberta, ouvindo um pregador falar do céu enquanto o deserto engolia a única coisa que ele já amou. Caleb se levantou devagar e encarou a janela da cabana. A garota ainda estava lá, ainda observando, ainda esperando o momento em que a bondade viraria armadilha. Na cidade, homens como Silas Crow não deixavam presentes em cercas. Homens assim deixavam avisos. Ou iscas. Caleb respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo mais afiado que o luto. Sentiu uma decisão. Se aquela carroça era uma mensagem, então alguém tinha escolhido o rancho errado para enviá-la. Se aquela garota era propriedade, então alguém estava prestes a aprender o que acontece quando se tenta entregar uma alma humana como se fosse um saco de ração. Mas havia uma pergunta que decidiria tudo. Se Caleb não tinha pago por ela, então quem tinha? E por que deixá-la sob um cobertor branco na cerca dele? A menos que quisessem que ele abrisse a porta para uma guerra que jurou nunca mais lutar. Caleb sentou-se à mesa da cozinha com um bilhete barato na mão, e a cabana parecia menor do que jamais fora. Ele sabia que a carroça não era um acidente, e sabia que o próximo movimento precisava ser dele. Elisa estava no quarto dos fundos, respirando raso, os olhos mais abertos do que fechados. Não tinha tocado na comida. Não tinha perguntado nomes. Não tinha pedido misericórdia. Apenas observava cada som como se fosse um aviso. À luz da lamparina, Caleb examinou o selo e soube que aquilo tinha passado por um livro-caixa, o que significava que um homem na cidade sabia mais do que estava dizendo. Ele foi até a porta do quarto dos fundos e falou baixo, para que a voz não soasse como uma ordem. Meu nome é Caleb. Os olhos de Elisa se ergueram rapidamente. Ela não disse nada. Vou até a cidade. Vou voltar. Eu não deixo gente para trás. Isso provocou uma reação. Os ombros dela se retesaram. Caleb ergueu as duas mãos, palmas abertas. Não vou deixar você com eles. Vou descobrir quem acha que pode largar um ser humano na minha cerca como se fosse um saco de grãos. Elisa engoliu em seco. A voz saiu fina. Se você for à cidade, eles vão saber. Caleb assentiu. É por isso mesmo que eu vou. Ele deixou uma lanterna carregada para ela, depois se conteve e tirou as balas. Não queria que ela pensasse que a única opção era uma arma. Queria que pensasse que havia outro caminho. Antes de selar o cavalo, deixou um pedaço de giz sobre a mesa do quarto dos fundos. Uma coisa pequena que ela pudesse segurar, algo simples que dissesse, você não está em defesa aqui. Então ele montou e partiu. Foi direto para o pátio de cargas, onde o ar cheirava a feno, suor e dinheiro. Um funcionário estava sentado atrás do balcão, com um livro caixa grosso como uma bíblia de igreja. O homem ergueu os olhos, viu Caleb e forçou um sorriso, como se fizesse parte do trabalho. Bom dia, Sr. Thorne. Caleb colocou o bilhete sobre o balcão. Reconhece esse selo? O funcionário deu uma olhada rápida e tentou parecer entediado. Reetiquetadas. O funcionário deu de ombros, como se fosse coisa do tempo. A papelada viaja mais rápido que a verdade. Caleb deslizou uma moeda pelo balcão. Não como suborno, mas como um lembrete de que os homens falavam com mais facilidade quando sentiam que seu incômodo havia sido pago. Ele odiava fazer aquilo. Mesmo assim, fez. O funcionário abriu o livro-caixa. Você enviou dinheiro no mês passado. Suprimentos, pregos, farinha, óleo para lamparina, algum equipamento. Caleb assentiu. Eu sei o que encomendei. O funcionário bateu com o dedo numa linha. Aqui está o problema. Alguém acrescentou um segundo item sob o mesmo pagamento. Entrega especial. Sem descrição. Caleb encarou aquilo, e o estômago ficou gelado. O funcionário baixou a voz. Esse tipo de linha não aparece por acidente. Caleb não perguntou quem tinha feito aquilo. Já conhecia o formato da resposta. Tinha visto o símbolo na carroça. Sentirá a memória antiga voltar como garras. Aquela marca pertencia a Silas Crow, um homem que vendia qualquer coisa que não pudesse lutar de volta, e sorria enquanto fazia isso. Caleb se afastou do balcão. Quem assinou a liberação? O funcionário hesitou. Você não vai querer saber. Caleb se inclinou mais perto. Eu também não queria uma garota largada na minha cerca.
O funcionário engoliu em seco. Um mensageiro. Um dos rapazes do Crow. Alto, lenço vermelho. Fala como se tivesse amigos no gabinete do xerife. Caleb saiu sem dizer mais nada. Do lado de fora, o sol parecia mais cruel. A cidade, mais barulhenta. Ele cavalgou até o pequeno escritório perto do tribunal, onde o juiz de paz guardava seu carimbo e sua paciência. O homem lá dentro era mais velho, mangas arregaçadas, dedos manchados de tinta. Parecia alguém que passará a vida inteira transformando caos em papel. Caleb entrou. Preciso de uma certidão de casamento. O velho piscou. Quer começar de novo, Caleb? Caleb não sorriu. Quero impedir alguma coisa. O juiz o estudou, depois se recostou na cadeira. A jovem está aqui? Não. Não é assim que funciona. Caleb assentiu. Eu sei. Vou trazê-la. Se ela concordar. Os olhos do juiz se aguçaram. É melhor que ela concorde. A voz de Caleb baixou. Ela foi tratada como propriedade. Estou tentando torná-la legalmente intocável. A sala ficou em silêncio. O juiz soltou o ar devagar. Crow. Caleb não respondeu, porque não precisava. O juiz esfregou o maxilar. Traga-a amanhã de manhã. Traga uma testemunha. E, Caleb, traga qualquer coisa que respire e possa testemunhar. Papel ajuda. Mas uma testemunha viva é o que faz os homens suarem. Você quer dizer que, se eu fizer isso, estarei entrando numa briga da qual não dá para sair? Caleb assentiu uma vez. Já entrei. Ele voltou cavalgando rápido, a poeira subindo atrás dele como um sinal de alerta. Quando chegou ao rancho, Elisa estava parada na porta, lanterna na mão, os ombros rígidos, como se estivesse se mantendo inteira apenas pela força da vontade. Ela olhou para o rosto dele e soube que não era coisa boa. Caleb desmontou devagar. Eles mudaram a papelada. Os olhos de Elisa baixaram. Então é verdade. Não, a voz de Caleb permaneceu firme. É uma mentira que eles querem tornar verdade. Ele se aproximou, com cuidado para não invadir o espaço dela. Há uma maneira de arrancar as mãos deles de você. Pelo menos no papel. Elisa o encarou, confusa e assustada. Que maneira? Vamos ao juiz. Fazemos os papéis do jeito certo. Não porque um pedaço de papel salve alguém por mágica, mas porque nos compra tempo e te dá um nome legal ao lado do meu quando ficarmos diante de um juiz pela primeira vez desde que você chegou. A expressão de Elisa se quebrou, não num sorriso, mas em incredulidade. Você nem me conhece. Caleb assentiu. Eu sei o que fizeram com você. E sei o que vão fazer se você continuar sendo apenas uma linha num livro-caixa. Os dedos de Elisa se apertaram na lanterna. E depois? A voz de Caleb suavizou um pouco. Depois você decide o que quer. Quer ir embora? Vai. Quer ficar? Fica. Mas agora, estou te dando um escudo. Elisa olhou além dele, para a estrada vazia, como se já pudesse ver homens vindo. Então sussurrou. Quase as mesmas palavras de antes, mas diferentes agora. Você pagou por mim. Agora faça. Caleb assentiu. Está bem. Ele se virou em direção ao celeiro para selar o cavalo outra vez, e foi então que ouviu. Um rangido leve na cerca. Som de couro se movendo sobre madeira, como alguém se inclinando para ouvir. Caleb congelou, os olhos se estreitando, porque a estrada estava vazia. Mas o rancho já não parecia vazio. Há quanto tempo alguém estava observando? E será que iam deixar Caleb cavalgar até a cidade com Elisa, ou tomá-la antes? Caleb ficou imóvel por um segundo. Então o corpo decidiu por ele, como se a própria madeira estivesse avisando. Elisa percebeu a mudança no rosto dele. Não perguntou o que era. Não precisava. Já tinha vivido tempo demais com medo para não reconhecê-lo nos outros. Caleb pousou a mão na porta da baia, devagar e em silêncio, e a fechou com cuidado. Não queria assustar os cavalos. Não queria assustar Elisa mais do que ela já estava. Ele se afastou do celeiro e caminhou em direção à cerca como se estivesse dando um passeio casual, do tipo que um homem dá quando vai conferir um poste. Mas os olhos estavam atentos, e a mão direita permanecia solta perto do cinto. Elisa, disse ele sem se virar. Fique dentro. Tranque a porta. Se me ouvir assobiar,
Vá para o quarto dos fundos e não saia de lá. A voz dela veio fina da porta. Eu não quero ficar sozinha. Caleb parou por meio fôlego. Eu sei. Então continuou andando. Quando chegou à linha da cerca, viu a aba de um chapéu baixa, um ombro apoiado no poste como se o homem estivesse ali tempo suficiente para se sentir à vontade. Era alto, magro, e usava um lenço vermelho, como se quisesse ser lembrado. O estranho sorriu devagar, com arrogância. O tipo de sorriso que homens usam quando acham que a lei é prima deles. Boa noite, Sr. Thorne, disse ele. Ouvi dizer que algo apareceu na sua cerca. Algo que não devia ficar. Caleb não respondeu. Apenas avaliou o homem dos pés à cabeça, como se calculasse quanto problema cabia dentro de um único corpo. O homem fez um gesto com a cabeça em direção à cabana. Estou aqui para garantir que você não se confunda sobre o que pertence a quem. A voz de Caleb permaneceu calma. Você está no rancho errado. O estranho deu uma risadinha. Não. Estou no certo. O livro-caixa diz que o dinheiro circulou. O livro diz que o nome na linha é o seu. E o pessoal da cidade confia mais no papel do que nas pessoas. Caleb deu um passo à frente. Papel pode dizer muita coisa. O sorriso do homem se afinou. Crow não gosta de atraso. Não gosta de perguntas também. Então vamos manter isso simples. Ele mudou o peso do corpo, como se fosse passar direto por Caleb em direção à porta. Foi nesse momento que Caleb se moveu. Caleb foi rápido. Uma virada forte, um soco limpo, e o homem parou de fingir coragem. O estranho fez um som mais de surpresa do que de dor. Elisa ofegou na porta. Caleb manteve os olhos nele, porque o problema só precisa de um segundo. Ele apertou a pegada e falou baixo. Você vai se sentar. Vai ficar calmo. E vai me dizer quem te mandou. Os olhos do estranho brilharam. Você sabe quem foi? Silas Crow. Caleb assentiu, como se aquele nome tivesse um gosto amargo, mas familiar. O estranho tentou se soltar num tranco. Caleb o empurrou para o chão, na poeira, colocou um joelho entre as omoplatas dele e puxou um pedaço de corda da sela. Um rancheiro sempre tem corda. Alguns homens mantêm uma Bíblia ao lado da cama. Ali, naquele lugar, a corda é o que se pega primeiro. Em segundos, os pulsos do estranho estavam amarrados. Apertados o suficiente para segurar, não tão apertados a ponto de cortar. Caleb não queria matar. Queria deixar um recado que viajasse mais rápido que fofoca. Arrastou o homem até o poste de amarração e o deixou ali, preso, como uma má decisão que precisava de tempo para pensar. Só então Caleb se virou para Elisa. Ela estava na porta, a lanterna tremendo em suas mãos. O rosto estava pálido e os olhos arregalados, não de curiosidade, mas daquele medo antigo tentando voltar a se apoiar nos ombros dela. Caleb manteve a voz firme. Você está segura. Elisa engoliu em seco. Por quanto tempo? Caleb olhou para o homem amarrado, depois de volta para ela. Tempo suficiente para te dar seu escudo. O estranho riu com o lábio cortado. Escudo. Que gracinha. Você acha que o Crow se importa com escudos? Caleb se aproximou, agachou-se até ficar na altura dos olhos dele. Crow se importa com dinheiro. Crow se importa com controle. Crow se importa com o que as pessoas vão acreditar. O sorriso do estranho voltou. Então acredite nisto, se você entrar na cidade com ela, vai voltar algemado. Os olhos de Caleb se estreitaram. Quem está ajudando ele na cidade? O estranho hesitou. Um instante apenas. Tempo demais. Caleb sorriu, e não era um sorriso amigável. Essa pausa me diz tudo. O estranho fechou a boca com força, mas já era tarde. Caleb tinha sua resposta. Crow tinha amigos no gabinete do xerife e talvez no pátio de cargas também. Talvez até mais perto do que isso. Caleb se levantou e sacudiu a poeira das mãos. Elisa, vá para dentro. Elisa não se moveu. Eu não quero te deixar aqui fora com ele. A voz de Caleb suavizou. Eu não estou te deixando. Estou terminando isso, certo? Os olhos de Elisa foram até a corda nos pulsos do homem. Era isso que ele quis dizer com faça? Caleb fez uma pausa. Não. Ele lançou um olhar para a cabana, depois voltou-se para ela.
Quando você disse você pagou por mim, agora faça, eu ouvi outra coisa. A testa de Elisa se franziu. O quê? Ouvi uma mulher pedindo para alguém impedir a próxima coisa ruim. Caleb apontou com a cabeça para a estrada. E é isso que eu vou fazer. Ele se aproximou devagar para que ela não se encolhesse. Vamos para a cidade ao amanhecer. E se alguém achar que pode te levar, é melhor trazer mais do que papelada. Vamos ver o juiz. Vamos pegar aquela certidão. Aí o Crow pode gritar o quanto quiser. No papel, você será minha esposa. O que significa que, se o Crow tentar te reivindicar como carga, vai ter que fazer isso à luz do dia. E a luz do dia deixa os mentirosos nervosos. Elisa o encarou, sem saber se devia se sentir aliviada ou irritada. Você faria isso por uma estranha? Caleb deu de ombros. E eu já fui o estranho antes. O homem amarrado soltou uma risada curta. Se você fizer isso, está começando uma guerra. Caleb olhou para ele com a calma de um nascer do sol. Não. Você começou quando deixou ela sob um cobertor branco na minha cerca. O aperto de Elisa na lanterna se intensificou. A voz dela baixou. E se eles vierem esta noite? Caleb apontou para a janela. Então vão descobrir que eu não sou como a maioria dos homens. Se você ainda estiver comigo, sirva um pouco de chá ou café, se for um daqueles dias, e se acomode. Então me diga isto, que horas são aí onde você está agora? E de onde você está ouvindo? E se quiser o resto dessa história, vá em frente e se inscreva para não perder o rastro quando ele ficar escuro. Porque, naquele momento, além da cerca, Caleb ouviu um segundo cavalo respirar na poeira. E desta vez, o cavaleiro nem tentou se esconder. O segundo cavaleiro não parou na cerca. Entrou direto, devagar e confiante, como se a terra já fosse dele. O cavalo era escuro, bem alimentado e calmo, o que disse tudo a Caleb. Não era um garoto fazendo recados. Era o tipo de homem que fala baixo porque está acostumado a ser obedecido. Elisa recuou para a porta, a lanterna tremendo outra vez, os olhos fixos no rosto do cavaleiro, e algo antigo e doloroso atravessou sua expressão. Caleb viu. Aquele é o Silas Crow, disse Caleb. O cavaleiro desmontou com facilidade, a poeira se acomodando ao redor das botas. Olhou para o homem amarrado ao poste, depois para Caleb, e por fim para Elisa, como se ela fosse um objeto fora do lugar que o irritava. Bem, disse ele, com a voz suave, parece que você transformou uma entrega simples numa bagunça. Sorriu como quem acha que a lei lhe deve dinheiro. Caleb permaneceu onde estava. Você perdeu a coragem ao mandar rapazes em vez de vir você mesmo. O sorriso do cavaleiro ficou fino. Eu queria ver como você lidava com isso. A voz de Elisa escapou antes que ela pudesse se conter. Não escute ele. Os olhos do cavaleiro se voltaram para ela. Ainda respirando. Isso é bom. Significa que podemos terminar os negócios. Caleb deu um passo à frente, colocando-se entre eles. Não agressivo, definitivo. Não há negócio nenhum aqui. O homem riu baixo. Ah, sim, se o dinheiro mudou de mãos. Caleb balançou a cabeça. Não mudou. O cavaleiro enfiou a mão no casaco e tirou papéis dobrados, limpos e organizados, como se tivesse ensaiado aquele momento. Aqui diz que mudou. Papel pode ser feito para dizer qualquer coisa, disse Caleb. Elisa apertou a lanterna contra o peito. Ele se casou comigo. O homem piscou apenas uma vez. Foi tudo de que Caleb precisou como prova. Como é? Disse ele. Caleb manteve a voz firme. Assinamos diante de um juiz. O homem riu mais alto dessa vez. Você acha que isso impede alguma coisa? Caleb assentiu. Impede você de chamá-la de propriedade. O sorriso do homem desapareceu. Você acabou de se tornar um problema. Caleb deu um passo à frente. Isso aconteceu quando você a deixou sob um cobertor na minha cerca. O homem olhou para o sujeito amarrado. Você devia soltá-lo. Caleb não se mexeu. O homem suspirou. Você não entende como isso funciona. Homens como você vivem porque homens como eu permitem. Elisa falou, a voz tremendo, mas clara. Você não me possui mais? O homem olhou para ela. Olhou de verdade desta vez, e algo duro brilhou por trás dos olhos. Você nunca foi nada além de uma dívida.
Caleb sentiu aquilo bater no peito como um martelo. Acabou para você aqui, disse ele. O cavaleiro balançou a cabeça devagar. Não. Eu só estou começando. Amanhã de manhã haverá uma denúncia esperando em Tucson. Sequestro, fraude, qualquer coisa que faça um distintivo olhar primeiro para você e só depois para a verdade. E quando a lei vier, não vai importar o que você diga. Vai importar em quem eles acreditam. Caleb sorriu, e aquilo o surpreendeu também. É por isso que nós vamos para Tucson primeiro. Os olhos do homem se estreitaram. Vocês não vão chegar lá. Caleb apontou com a cabeça para o homem amarrado. Ele vai. O cavaleiro riu de novo, mas dessa vez o som saiu preso. Você acha que um idiota amarrado num poste me assusta? Caleb se aproximou mais, perto o suficiente para o outro sentir o cheiro de poeira e couro. Não. Mas ele é prova. E prova viaja. O homem montou no cavalo. Devagar. Deliberado. Você está escolhendo o caminho difícil. Caleb sustentou o olhar dele. Eu sempre escolho. O cavaleiro virou o cavalo e partiu sem dizer outra palavra. A poeira baixou. A mensagem ficou. Elisa encostou-se no batente da porta, como se a última força tivesse finalmente se esgotado. Caleb cruzou até ela, cuidadoso, firme. Você está bem? Perguntou. Ela sentiu, embora os olhos dissessem o contrário. Ele não terminou. Caleb balançou a cabeça. Nós também não. Depois disso, eles se moveram rápido. Caleb carregou água, comida, feno e corda. Manteve o homem amarrado, mas a sombra, testemunhas mortas não ajudam ninguém. Elisa trocou de roupa, simples e limpa, como uma pessoa de novo. Enquanto o sol baixava, eles ficaram junto aos cavalos. Você não me deve isso, disse Elisa. Caleb apertou uma correia. Eu sei. Então por quê? Perguntou ela. Por que deixar o mal em silêncio é como homens decentes perdem. Caleb fez uma pausa. Porque há muito tempo, alguém me pediu para fazer algo, e eu não fiz. Não vou cometer esse erro de novo. Elisa engoliu em seco. E se Tucson não ouvir? Caleb olhou para a estrada. Então fazemos eles ouvirem. Eles montaram enquanto o céu se tornava laranja. O homem amarrado entre eles, poeira subindo sob os cascos atrás. O rancho ficou silencioso de novo, como se prendesse a respiração. À frente deles, Tucson esperava, e com a cidade vinham homens com distintivos e sorrisos, decidindo quem importava. Enquanto cavalgavam, Elisa se inclinou e sussurrou. Se isso der errado, o que acontece comigo? Caleb respondeu sem hesitar. Você continua sendo minha esposa até decidir o contrário. Elisa assentiu devagar, e pela primeira vez, não parecia com medo. Mas na estrada, muito atrás deles, outro cavaleiro virou para o sul, indo direto para Tucson, carregando uma mensagem que garantiria que a lei já estaria esperando quando Caleb chegasse. A pergunta agora era simples: a verdade chegaria primeiro, ou a mentira estaria usando um distintivo quando eles entrassem na cidade? Na noite seguinte, seus cavalos estavam cansados e as gargantas secas. Chegaram a Tucson com poeira nos dentes e o pôr do sol atrás de suas costas. Caleb podia sentir a cidade observando antes mesmo de alguém falar. Em Tucson, os olhos o seguiam, e os olhos errados eram os mais próximos. O homem amarrado cavalgava atrás, pulsos presos ao chifre da sela, cabeça baixa, respirando pesado. Uma testemunha viva parece problema para um homem culpado, e Caleb queria que todos vissem que o problema estava chegando. Você está bem? Perguntou Caleb. Elisa assentiu uma vez. Estou de pé. Isso é alguma coisa. Caleb quase sorriu. É suficiente. Eles seguiram primeiro para o escritório do juiz, porque papel é uma espécie de arma em cidades como aquela, mas não chegaram a 2 quarteirões. Um delegado saiu da sombra como se tivesse esperado de propósito. Camisa limpa, coldre limpo, rosto que parecia amigável da mesma forma que uma armadilha parece suave. Caleb Thorne, disse o delegado, como se estivesse lendo de uma lista, você está longe de casa. Caleb parou o cavalo. Só passando. Os olhos do delegado deslizaram para Elisa. E essa aqui? Os ombros de Elisa se tensionaram, mas ela ergueu o queixo. Meu nome é Elisa. O delegado sorriu. Eu não perguntei seu nome.
A voz de Caleb ficou firme. Ela é minha esposa. O delegado ergueu as sobrancelhas, como se achasse graça. Sua esposa? Elisa respondeu rápido, firme. Sim, nos casamos em Tombstone. O sorriso do delegado permaneceu, mas os olhos não. Que curioso, recebi um telegrama sobre uma garota desaparecida. Diz que ela foi levada contra a vontade. Caleb sentiu aquilo no peito. Ah, lá estava. A mentira já vestida e esperando. Mostre-me, disse Caleb. O delegado puxou um telegrama dobrado do bolso e o segurou fora de alcance. Posso ler em voz alta, se quiser. Caleb não piscou. Leia. O delegado pigarreou, apreciando a atenção. Feminino, início dos 20 anos, disputa de propriedade, possível sequestro, comprador alega fraude. Segure o fazendeiro, se localizado. As mãos de Elisa ficaram frias. Caleb percebeu sua respiração mudar ao lado dele. Caleb se inclinou um pouco. Comprador alega. O delegado assentiu. É o que diz. Caleb olhou para o cinto do delegado, depois para a postura do homem, confiante demais, pronto demais. Não era apenas um delegado fazendo seu trabalho, era um delegado fazendo o trabalho de outra pessoa. Caleb apontou para o homem amarrado atrás deles. Quer suas respostas? Comece por ele. O delegado olhou para trás, pela primeira vez, o sorriso escorregou. Apenas um pouco. Mas foi suficiente. O que é isso? Perguntou o delegado. Uma testemunha, disse Caleb. Um homem que veio ao meu rancho para recolher minha esposa como se fosse carga. Elisa engoliu em seco. Ele me chamou de entrega. Os olhos do delegado se estreitaram. Você tem coragem de trazer um homem amarrado para minha cidade? Caleb deu de ombros. Às vezes tenho mais coragem do que senso. O delegado se aproximou demais de Elisa. Senhora, você foi com Caleb Thorne voluntariamente? A garganta de Elisa se mexeu. Caleb esperou, porque aquele era o momento dela, não dele. Elisa falou clara. Fui deixada na cerca dele, sob um cobertor. Estava amarrada. Estava ferida. Ele cortou a corda. Ele me levou para dentro. Casei-me com ele porque queria viver. A boca do delegado se contraiu. Então você admite que se casou sob pressão? Os olhos de Elisa brilharam. Sob pressão dos homens que me venderam. Não dele. Caleb observou o rosto do delegado e percebeu. O delegado não procurava a verdade. Procurava uma palavra que pudesse distorcer. Caleb puxou do casaco a certidão de casamento. Dobrada cuidadosamente, segurou-a para todos verem, não apenas o delegado. O juiz assinou, disse Caleb. A testemunha assinou. Quer chamar de fraude? Pode levar ao juiz. O delegado não tocou no papel. Podemos resolver tudo na delegacia. A voz de Caleb permaneceu calma. Não. A mão do delegado se moveu em direção à arma. Com licença. Caleb não se mexeu. Se vai prender alguém, prenda o homem que veio buscá-la. Os olhos do delegado voltaram. Ele agora calculava. Se levasse Caleb, teria que explicar o homem amarrado. Se levasse o homem amarrado, teria que admitir que havia um coletor. De qualquer forma, alguém importante ficaria nervoso. Elisa se inclinou para Caleb e sussurrou. Ele está ganhando tempo. Caleb assentiu. Eu sei. Um segundo delegado apareceu na esquina. Depois um terceiro. Muitos. Rápidos demais. Como se tivessem sido instruídos onde ficar. Caleb virou a cabeça ligeiramente para Elisa. Quando eu assobiar, faça exatamente o que praticamos. A voz de Elisa mal se moveu. Esconder. Ficar quieta. Caleb assentiu. Bom. O primeiro delegado forçou um sorriso de novo, tentando parecer normal. Senhor Thorne, venha. Vamos ter uma conversa amigável. Caleb já tinha visto esse tipo de normal antes. Era o tipo que aparece quando alguém poderoso já pagou pelo final. Caleb olhou para ele. Você não é amigável. O sorriso do delegado desapareceu. Última chance. Os olhos de Caleb foram para a multidão, depois para a testemunha amarrada, depois para Elisa. Ele podia sentir a cidade se fechando como um portão.
E foi quando o homem amarrado de repente levantou a cabeça e sussurrou algo que fez a face de Elisa perder a cor. As terras ruins fora da cidade. Um ponto de entrega entre as pedras, quieto o suficiente para fazer negócios ruins. Os dedos de Elisa se apertaram na manga de Caleb. O que ele quer dizer? Caleb não respondeu de imediato. Manteve os olhos nos delegados, porque a verdade era que falar em voz alta seria um presente para homens que já distorciam cada palavra. Ele se inclinou perto de Elisa, voz baixa. Significa que eles já escolheram um lugar onde querem que você desapareça. A respiração de Elisa parou por um instante. E agora, o que fazemos? Caleb olhou para ela. Pela primeira vez desde aquele vagão, seu rosto suavizou. Fazemos o que eles não esperam. Ele se virou para o delegado com o telegrama. Quer que eu vá com você? Tudo bem, mas primeiro você vai ler essa mensagem de novo, em voz alta, para que cada pessoa aqui ouça quem está acusando quem. O delegado franziu a testa. Não é assim que funciona. Caleb apontou para a multidão. Vai funcionar se você se importar com sua cidade. Se não se importar, então não vai se importar em dizer em voz alta. Algumas pessoas na multidão se moveram. Um homem com grisalhos na barba estreitou os olhos. Uma mulher puxou o filho para mais perto. Pessoas com mais de 40 anos sabem como é quando o poder se apoia sobre alguém. Talvez nem sempre lutem contra isso, mas reconhecem. O delegado pigarreou e leu novamente. Mais alto. Quando disse o comprador alega, algumas cabeças se viraram. Quando disse segure o fazendeiro, mais algumas se moveram. Caleb levantou o papel do casamento para que a multidão pudesse ver. Isso diz que ela é minha esposa. Isso diz que ela escolheu. Se você quiser chamá-la de propriedade, está chamando uma mulher viva, respirando, de propriedade bem aqui na rua. A mandíbula do delegado se mexeu. Ninguém disse propriedade. O homem amarrado atrás de Caleb tossiu e murmurou. Crow disse. Aquela única palavra atingiu a multidão como uma pedra jogada em um balde de lata. Crow. As pessoas conheciam aquele nome. Talvez não o pronunciassem alto na igreja, mas sabiam. Os olhos do delegado se voltaram para a testemunha. Cale-se. A voz de Caleb permaneceu calma. Você não manda uma testemunha se calar. Não se você é o bom da história. O delegado deu um passo à frente. Caleb não se moveu. Apenas assobiou curto e rápido. Elisa se virou sem hesitar. Escorregou entre dois vagões, depois para a porta mais próxima, do jeito que haviam praticado. Sem gritos, sem súplicas, apenas movimento, apenas vontade. O delegado investiu como se fosse pará-la, e isso contou tudo para a multidão. Um homem da multidão saiu, bloqueando o caminho do delegado. Espere. Por que ela está correndo se é a sua garota desaparecida? Outra voz comentou. Por que ele está tentando tanto mantê-la em silêncio? Caleb não sorriu. Mas por dentro, algo relaxou. Às vezes você não precisa de um herói. Às vezes você precisa de algumas pessoas comuns que finalmente decidem que estão cansadas de serem manipuladas. O delegado olhou ao redor e percebeu que havia perdido o palco limpo que queria. Agora havia uma multidão. Não um canto. Caleb se inclinou. Pode me levar à sua delegacia se quiser, mas se tocar nela, toda essa rua vai lembrar do seu rosto. A boca do delegado se apertou. Você acha que pode ameaçar a lei? Caleb balançou a cabeça. Não. Acho que você apenas estava vestindo ela como um disfarce. O delegado sinalizou para os outros homens. Dois deles se moveram em direção a Caleb. Caleb levantou a mão. Antes de fazer isso, quero que olhem para isto. Ele acenou para o papel do casamento novamente. Se me levarem, estarão levando o marido dela. Isso é confusão no tribunal. Se levarem ela, estarão levando uma esposa com uma testemunha dizendo que Crow tentou recolhê-la como carga. Isso é uma confusão ainda maior. O delegado hesitou. E essa hesitação foi a brecha onde a verdade podia entrar. De dentro da porta, Elisa chamou, não alto, mas alto o suficiente. Eu não vou para as terras ruins. Não vou a lugar nenhum com seus homens. A multidão murmurou. As terras ruins não eram um lugar onde se entra por acidente. Era o tipo de país onde um vagão podia desaparecer por uma hora e ninguém ouviria nada.
Caleb olhou para a multidão. Eu a encontrei amarrada sob um cobertor. Isso não incomoda vocês? Estão dormindo. E se incomoda, não deixem um distintivo torto dizer que não é da sua conta. Agora aquela linha atingiu. Você podia sentir na multidão. O delegado endireitou-se, tentando retomar o controle. Isso é negócio oficial. Ah, saiam. Ninguém se moveu. Caleb olhou para a porta onde Elisa estava, mãos cerradas, olhos firmes agora. Ela ainda estava assustada, mas não estava mais em silêncio. Caleb se voltou para o delegado. Isso é o que vai acontecer. Você vai me deixar levar minha esposa ao tribunal. Você vai deixar essa testemunha falar com o juiz. Se tentar impedir, é melhor estar pronto para explicar para toda esta cidade por que está protegendo Silas Crow. O rosto do delegado se contorceu. Ele sabia que estava encurralado, não por uma arma, mas pela luz do dia. E essa é a parte que as pessoas esquecem sobre o Velho Oeste. Claro, houve tiroteios, mas a coisa mais perigosa para um homem corrupto era frequentemente uma pergunta pública que ele não podia responder. Elisa saiu, ombros eretos. Olhou para Caleb e disse suavemente: Você não apenas me trouxe para dentro naquele dia. Você me trouxe de volta para mim mesma. Caleb engoliu em seco. Você fez isso? Limpa a garganta e resmunga. Eles caminharam juntos em direção ao tribunal, devagar e firme. A multidão se abriu. Os delegados o seguiram à distância, irritados e presos. Horas depois, o sol estava mais baixo, e a rua parecia diferente. O sorriso do delegado tinha desaparecido. A testemunha estava numa cela, falando rápido. E o nome de Crow finalmente estava sendo pronunciado em voz alta por pessoas que antes o sussurravam. Naquela noite, Caleb e Elisa saíram de Tucson, não fugindo, apenas partindo. O deserto parecia o mesmo, mas não se sentia o mesmo. Elisa segurava as rédeas com mãos firmes. Agora Caleb olhou para ela e disse: Agora você decide. Elisa olhou para a linha escura do rancho deles à distância e assentiu uma vez. Decido ficar. Então aqui está a pergunta. Quando a mentira aparece usando um distintivo, você fica em silêncio ou se posiciona onde a verdade pode ver você? Naquele dia, Caleb fez o que a maioria dos homens não faria. Usou papel, paciência e coragem. Não porque era destemido, mas porque estava cansado de viver num mundo onde o mal vence apenas ficando em silêncio. Elisa fez a parte mais difícil. Ela parou de acreditar que era propriedade. O Oeste podia ser cruel. Isso é verdade. Se esta história tocou você, curta e inscreva-se para mais contos do Velho Oeste com coragem. Quando a crueldade aparecer na sua cerca, que tipo de pessoa você escolhe ser?